E não precisa muita coisa para a gente estar feliz, não, né? Glória a Deus. Só de estar com o povo de Deus já é uma imensa alegria. Eu estou muito grata ao Senhor, muito feliz por estar aqui com esse povo que vai morar no céu comigo, né? Estou feliz também com o meu esposo, porque é raríssimo ele me acompanhar, sabe, Samuel? É muito raro, né? Eu achei tão interessante quando o Samuel falou assim que, né, tipo assim, majestoso, né? O esposo dela está junto, né? Só Jesus sabe. É porque ele é músico, né? Nós somos da congregação e os irmãos sabem que fica difícil o esposo que é músico acompanhar. Mas eu estou feliz porque ele está aqui também junto conosco. Feliz por encontrar aqui, né, a irmã Joélia. Glória a Deus, uma bênção de Deus. E também conhecer a irmã Denise, que a irmã Denise tem esse vozelão, né? Que quando fala assim com a gente, né? Eita, estremece, né, irmão? Eita glória, né? Mas eu louvo a Deus pela vida dela, pela confiança, né? Que ela nos convidou e nós estamos aqui juntas para fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe, irmão Denise. Também fiquei sabendo aqui que o Samuelzinho, glória a Deus, irmão, eu vou lá para baixo. Que a irmã falou que eu posso, né? E fica melhor para os recursos para eles verem. E eu já convido todas as crianças para vir para cá, que a tia Kessa fala um pouquinho a mais. E eu estou feliz de saber que a mãezinha do Samuel, essa jovem, eu achava, quando eu cheguei, a gente observa tudo, né, irmãos? Que ela fosse filha da irmã, né? Por isso que eu falei assim, irmã Joélia, né? Mas glória a Deus, fiquei sabendo que você é filha dela e é um prazer estar aqui. E também nossa amada irmã, glória a Deus, né? Que a gente sabe, paz do Senhor, lá na igreja, né? Tava pintando a igreja, a gente teve por lá, né, irmão? E hoje mesmo, eu fui dar uma volta por ali, pela Jatuarana, que eu vou lá na Dinâmica, sempre na papelaria, né? Porque quem cuida de criança, quem mexe com criança, quem é professora, não sai das papelarias. E aí quando eu passei ali pelo Joaquim, que quase eu ando por ali, viu, irmão? O irmão estava lá trabalhando na casa de também um conhecido nosso, que foi, não sei se é ainda, do irmão Paulo. Eu não sei se é parente deles ainda. A mãe e o pai moravam ali naquela casa onde o senhor está arrumando, lá que eu passei lá. Glória a Deus. Mas depois a gente se lembra, né? Deus é maravilhoso. E eu vou descer, posso? Glória a Jesus. E eu vim aqui com a missão, né? Missão de... Posso pegar um desses? Pode. Vem, por favor. Eu vim com a missão, criança e amada igreja, de trazer a palavra do Senhor para os nossos corações. Glória a Deus. Glória a Jesus, tá bom. Aqui. Deus é maravilhoso, né? Então, como eu estava falando, eu vim dessa grande missão nessa noite, né? E já foi lida aqui um trecho da palavra do Senhor, mas eu quero ler também mais um versículo para complementar, tá bom? O que foi lido aqui nessa noite. Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, 39 e 40. Estão ouvindo, crianças? Amém? Gênesis 41, 38, 39 e 40. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José. Faraó disse a quem? A José. Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Quem foi que deu essa inteligência para José? Deus. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu.
Então hoje nós vamos falar um pouco, né, desse grande feito do Senhor na vida de José, né? E eu vou começar aqui pegando os meus recursos. Glória a Deus, aleluia. Vocês viram também o tamanho da minha Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Isso, quando não precisa, Samuel. Quando você, criança, for fazer aniversário, peça uma Bíblia da mamãe. Peça uma Bíblia do papai. Ah, mas o meu papai e minha mamãe é meio difícil. Mas eu sei uma pessoa que pode te dar uma Bíblia. Uma pessoa que te ama muito, muito, muito. Vovó. Né, irmã Joel? Vovó, vovô. Ah, eu não quero ganhar carrinho, eu quero ganhar boneco, eu quero ganhar brinquedo, eu quero ganhar uma Bíblia. Toda criança tem que ter uma Bíblia. Amém, criança? Amém? Se eu estou falando de criança, eu estou falando de adolescente também. Tá bom? Porque na Bíblia, né, tem tudo que a gente precisa saber. E a gente aprende a ler. Eu sou professora numa escola e tem uma aluna, Maria Alice, o nome dela. Ela lê muito bem, Rogério. Muito bem, que a gente se impressiona com a leitura dela, sabe? E aí, um professor que chegou novato, observou também e perguntou para ela: Maria Alice, você tem muitos livros em casa? Você lê vários livros? Quantos livros você lê por dia? Ela disse: não, professor, eu não leio vários livros. Eu leio só um livro, que é a Bíblia. Só um livro que é a Bíblia. E eu vou contar um segredo mais para toda a igreja. Para as crianças e para toda a igreja. Todos que estão escutando aqui. Ninguém da família dela é crente. Não é. Mas ela lê perfeitamente bem, irmão. Maria Alice tem 9 anos. Então fica de exemplo para mim e para você. Tá bom, criança? Vai pedir uma Bíblia, tá bom? No aniversário. Então essa passagem que eu li, criança, é muito interessante, né? Eu quero falar do jovem José. Mas para você entender o contexto da história, eu preciso te informar sobre José. José tinha uma família muito grande, muito mesmo. Sabe quantos irmãos eram com José? Quantos? Samuel está falando? Não, os irmãos, as crianças de perna longa, vão botar o zíper na boca, só as crianças. Ele tinha uma família muito grande, Samuel. Eu já ouvi falar de quantos assim é um time de futebol, assim? Quantos são assim? Quantos? Samuel? 11 a 12, né? Pois eu acho que o Samuel acertou, né? 11 filhos, 12 com ele, e somente uma mulher, né? Então era uma família muito grande. O seu pai Jacó amava muito José, sabe por quê, criança? Porque ele era o último filho gerado. Então, quando é o caçulinha, né? É aquele chamego, é aquele amor, né? Um pouco maior. E será que alguns irmãos dele sentiam ciúme? Glória a Deus. Será que tinha alguns irmãos no meio dele que sentiam ciúme? Desse cuidado, desse pai, dessa atenção, porque ele era um caçula? Sim, né? Porque nenhum filho é igual. Assim como os dedos das nossas mãos. Todos eles são diferentes, né? Assim são nossos filhos. Por exemplo, vocês que têm irmãozinho, que tem 3, que tem 4, que tem 2, você é diferente um do outro, né? Mas aí a Bíblia fala que Jacó, o paizinho de José, né, comprou e deu de presente para ele uma túnica. Só tinha essa túnica, criança, que era especial naquele tempo, né? E o pai achou de dar para José.
ciúme, ele é normal, mas quando ele fica exagerado, ele adoece. Ele se torna, sabe o quê? Pecado. Olha o coração de quem é muito ciumento. Fica um coração bonito? Não. Fica um coração machucado, um coração sujo, cheio, né? Por que essa cor aqui, o preto? Só para vocês chamarem bem a atenção de vocês, né? Mas o pecado é assim, ó, feio. E o ciúme doentio é triste na vida de um ser humano. E Jesus nos ama independente de qualquer coisa, tá, criança? E o pai o Jacó, pai de José, também amava seus 12 filhos. Só que tinha uns, né, que ficava chateado, bravo. E ali, criança, vai descendo para onde? Para o coração, aquela raiva, aquela ira, né? E aí, sabe o que aconteceu, criança? Aconteceu uma coisa terrível. Jacó, né, mantinha José em casa. E seus filhos, ele mandava seus filhos ir cuidar do pasto. E os filhos de José, de Jacó, e José em casa com Jacó, seu pai, os irmãos de José se reuniram e foram, né, cuidar ali do gado, né, do rebanho do seu pai. E o pai deles deu uma ordem: olha, vocês, meus filhos, vão levar o gado para tal lugar. E eles diziam: papai, sair daquele banco, né? Os irmãos tudo só ficou em casa, Jacó e José. E aí, Jacó foi e falou bem assim: José, meu filho, vem cá. Eu quero que você vá atrás dos seus irmãos. Você vai lá ver os seus irmãos. E leva uma comidinha, leva uma água também para os seus irmãos. E José, né, que era obediente, que era amável, né, que era o filho ali, né, o mais novo. Então, José era feliz, alegre, não era enraivado como seus irmãos, não tinha ciúme como seus irmãos, obedeceu ao seu pai. E a Bíblia diz, criança, que ele partiu. Foi quando crianças chegou lá perto, ele não encontrou os seus irmãos. E aí, o que aconteceu? Ele foi mais para frente. Alguém falou para José: olha, os teus irmãos não estão aqui. Os teus irmãos, eles foram para outro lugar e levaram o gado com eles. E José foi atrás deles. E Deus era com José. Por onde José andava, Deus era com ele. Deus, criança, se manifestava na vida de José através, sabe de quê? De sonhos. Deus cuidava de José através de sonhos. Deus mostrava para José as coisas em sonhos. E uma bela noite de sono maravilhosa, o Senhor mostrou a José que os feixes, criança, eram trigos, aqueles palhas de trigo, né? Aquelas plantações de trigo. Os trigos de José estavam em pé e os irmãos, né, se curvavam. Aquela torceira de trigo se curvava. E José contou esse sonho para os seus irmãos. E os seus irmãos ficaram mais com raiva ainda. E outro dia, no segundo sonho, ele teve um sonho também de que o sol, a lua e as estrelas se curvavam, faziam assim, ó, para José. E ele contou para todos da sua casa. E aí o ódio, né, a raiva, o ciúme aumentou mais ainda. E quando José ia chegando lá perto dos seus irmãos, os seus irmãos disseram assim: lá vem o sonhador, lá vem o queridinho, né? Com ciúmes. E aí eles arquitetaram um plano. Sabe qual foi o plano? De matarem o José. Olha que triste. Aqueles 12 irmãos querem matar um irmão. Por causa de que, criança? Ciúme. Né?
mais velho, que era o Rubens, né? Rubens amava também José. Ele falou para os seus irmãos: não vamos fazer mal para o nosso irmão José. Se ele veio até aqui é porque o nosso pai mandou. Não vamos fazer mal para ele, não, vamos matar ele, né? Porque ele está atrapalhando ali a nossa convivência. Ele é o mais sabido, Deus só fala com ele, né? Mas não era criança. É porque Deus conhecia o coração de José. E Deus já tinha um plano na vida de José. Assim como tem na minha vida e assim como tem na tua vida. Também tinha na vida dos irmãos. Só que o pecado, o ódio, o ciúme estava tão grande que não deixava os irmãos de José ver a bondade da família deles. Eles tinham lá uma casa, um pai. Ele tinha ali o amor da família. Criança, você pode um dia querer carro, casa, sonhar em tantas coisas, mas a melhor coisa é servir a Deus e estar com a nossa família, estar com a nossa mãe, estar com o nosso pai, estar com nossos irmãos. É a melhor coisa que existe, é a família. E aí, né, eles viram um poço lá e jogaram José no poço. Vamos jogar ele aí, deixar ele aí, vamos embora. Aí o que fizeram? Tiraram a roupa, né? A túnica de José, mataram o animal e lambuzaram a túnica de sangue. Vamos falar para o nosso pai que José se perdeu e que uma besta fera comeu ele. E a gente só achou a túnica rasgada, suja, né? Olha que grande mentira, né, criança? Mas aí outro irmão falou bem assim: "Ei, olha só quem vem ali. Vocês estão vendo quem vem ali? Vem um povo acular, um monte de camelos. Vamos tirar José do poço e vamos vendê-lo. Vamos vender e a gente fica com um dinheirinho." E aí os irmãos de José concordaram, tiraram ele do poço e venderam para esse povo chamado ismaelita. Era um povo mercantilista, é um povo que comercializava vendas de quê? De pessoas, venda de tudo que era objeto. Porque lá, criança, naquele tempo não era como hoje. Qualquer esquina tem um mercadinho. É difícil, era muito difícil naquele tempo. E aí, olha só, pegaram José e venderam como escravo para esse povo chamado ismaelita. E aí, olha a moedinha, venderam José. Sabe por quanto, criança? 20 moedas de prata. Não foi nem ouro, né? 20 moedas de prata. E será que terminou a história de José por aí, crianças? Não terminou a história de José por aí. Sabe o que aconteceu? Ele foi vendido como escravo para um homem muito influente daquela época, chamado Potifar. Samuel está me ajudando. Potifar era um homem muito importante, porque ele era chefe do exército do rei de Faraó. Eita glória, aleluia. Esse Faraó aqui dá medo, tá não, crianças? Faraó naquele tempo era difícil, era o Deus daquele povo. Ele que mandava e desmandava em tudo, crianças. Ele era muito bravo. Não era todo mundo que chegava perto de Faraó, não. E aí, crianças, o que aconteceu? Houve uma situação na vida de José, uma calúnia muito grande, e José foi preso, crianças. Potifar mandou prender José. E aí, criança, José ficou na prisão. De repente, sozinho lá, de repente chegaram duas pessoas, dois homens, e ficaram presos lá junto com José. E esses homens eram atormentados. Um era o padeiro e o outro era o copeiro do rei Faraó naquele tempo, né?
E a palavra do Senhor diz que aquele homem era tão atormentado que eles tiveram um sonho. Eles sonharam. E aí, eles ficaram ali perturbados, né, incomodados com aquele sonho. Aí ele comentou, falou, contou tudo para José o sonho. E José, que tinha o Espírito Santo de Deus, que era um homem, né, ali um jovem, posso dizer homem de 17 anos, né, que já tinha o conhecimento de Deus. Tudo que José fazia, ouvia, falava, Deus era com ele. Devido à obediência, devido ao coração de José, Deus conhecia a criança. E ali José pôde interpretar aquele sonho. E José deu 3 dias para que todo aquele sonho viesse ser revelado. E aí cada um voltou para o seu lugar. E certo dia, passou um bom tempo José ali na prisão. Faraó teve um grande sonho, crianças. Um sonho que magos nenhum. O que são magos? São pessoas que adivinham, né, Samuel? São feiticeiros, agoreiros. Podemos dizer que hoje, os feiticeiros de hoje, né? Os macumbeiros, cartomantes, né? Que jogam carta ali, baralho, essas coisas, para adivinhar o futuro, para saber como é o futuro, né? Para saber o que aconteceu. E tem pessoas hoje, crianças, que ainda não seguem o nosso Jesus e que ainda procuram esse tipo de pessoas. Não se prostram a Deus, não vem para a igreja. Lá na minha sala também, irmã, eu tenho uma criança que ela disse para mim: tia, eu nunca fui numa igreja. Aí eu olhei para ela e falei assim: nem católica? Ela disse: nem católica, meu pai nunca me levou. Olha, criança, comigo na sala, na minha sala, existem crianças que não conhecem Jesus. É triste, né? Por isso essa missão é minha e sua, de dizer que Jesus existe, que Jesus veio salvar a humanidade, que Jesus é do bem, que Jesus é maravilhoso, que Ele transforma a vida, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele batiza e nos leva para o céu. Glória a Deus, né? Então, como eu estava falando, Faraó teve um sonho e ele mandou chamar todos do Oriente, todos do Egito ali, aqueles que adivinhavam, e contou o sonho. E será que houve alguém que soubesse interpretar a criança? Não. Ninguém daquela turma de Faraó, daqueles adivinhos, agoureiros, aqueles feiticeiros, ninguém soube revelar, contar, dizer o que significava aquele sonho de Faraó. E aí quem lembrou, gente? O copeiro, né, Samuel? Aquele homem, o copeiro, criança, era aquele homem que botava o vinho, bebia o vinho, provava o vinho para poder dar para Faraó. Sabe por quê? Porque Faraó poderia ser morto, envenenado. Faraó, aí o copeiro bebia e entregava para Faraó. Era um homem importante ou não era esse copeiro? Era. Ele provava tudo, comida, bebida, tudo antes de Faraó provar, comer. Esse copeiro tinha essa missão. Ele era contratado para isso. E aí ele se lembrou, criança, de José, e foi até Faraó e falou para Faraó: Senhor, eu sei quem pode revelar. Quando eu estive na prisão, lá tinha um homem chamado José. Ele serve ao Deus dos deuses. Glória a Deus. E nele é o Espírito revelador. Faraó, mais que depressa,
E eu quero convidar aqui o meu amigo Samuel. Glória a Deus, aleluia. Samuel, anda para lá e para cá, Samuel. Na frente de Faraó, Samuel. E Faraó fica olhando. E Faraó fica olhando para Samuel, já estou falando Samuel. Para José. Mas até que, chega aqui pertinho. Até que Faraó conversou, né, com José e falou assim: José, será que você pode mesmo interpretar esse sonho? Porque ninguém interpretou. Aí ele falou: eu não, mas o Deus a quem eu sigo, esse te revelará. Glória a Deus. E ali, né, Faraó contou todo o sonho. E aí, o que aconteceu, criança? Jesus interpretou e disse Faraó para José: José, eu sonhei que vinham do rio 7 vacas gordas, mas gordo, um torão assim, bem gordo, 7. Depois aparecia 7 magrinhos, raquíticos. E sabe o que aconteceu? As magras engoliram a gorda. E José olhando para ele, e ele contando aquele sonho abismado. Porque Faraó, né, tem que ter todo o respeito naquele tempo, era a autoridade maior. E aí ele falou: agora me conta, me revela o que significa esse sonho. E aí José disse: esse sonho, Faraó, 2 se tornam 1. É a mesma coisa, com uma diferença. Essas 7 vacas gordas, bonitas, viçosas que você viu, são 7 anos de abundância, de muita produtividade, de muita fartura, de muita riqueza, de muitas coisas boas. E essas 7 vacas magras que engoliam as gordas são 7 anos também, mas de extrema pobreza, miséria, fome. Criança, às vezes a gente pode morar numa casinha de palha. Tu já morou? Não, não é essa mulher, mas eu já. É assim, quando a gente foi morar aqui no bairro, era invasão, há 45 anos atrás. E as casas, nós invadíamos, nós éramos pais, né, da gente. E aí fazia aquela taperinha de palha, né? De coqueira assim, pra cá tem muito, né? Muita palha. E aí fazia. E pra gente ficar lá, pra não perder o terreno, Samuel, nós moramos nessa casa de palha. Aí vinha a chuva, pingava aqui, né? E nós lá, né? Era criança nessa época, mas pra gente que é criança, tudo vira festa, tudo é legal, né? E hoje eu estou contando pra vocês como era difícil antigamente. Hoje a tua casa tem cerâmica, a minha não tinha, era piso, né? Piso de chão. A minha avó varria o chão com vassourinha. Ela acocava e varria a casa todinha, minhas irmãs, meus irmãos, com a vassourinha. Quem que lembra das vassourinhas que tu pede vassourinha? Glória a Deus, aleluia, né, irmão? Todinho, né? Eu só tenho 50 anos, tá, criança? Mas me sinto uma criança, tá bom? Então, Samuel, aí ele contou que essas outras 7 vacas magras ia vir essa grande dificuldade. E aí ele falou, José se prostrou assim, bem firme, com a autoridade de Deus, diante do rei Faraó, e disse assim para ele: te dou um conselho, Faraó, te provei de um homem sábio, inteligente, que te ajude para arrecadar todo o mantimento necessário. E Faraó olhando para José, e José dando esse conselho. E ele disse assim:
para todos que estavam ali, né? Existe homem mais sábio do que tu, José, servo do Deus Altíssimo. E aí, crianças, aconteceu uma coisa linda, maravilhosa. Faraó colocou José numa posição muito maravilhosa. Vá lá com a mamãe. Faraó mandou que os seus servos trouxessem a melhor roupa para colocar em José. Porque José, a partir daquele momento, iria governar o estado do Egito, junto com o Faraó. E Faraó falou para José: olha, José, tu vais ser o meu braço direito. Eita glória, eu acho que está errado. Tá certo, irmão Joel. Olha como ficou lindo, né? Está ficando lindo esse escolhido. Glória a Deus, aleluia, né? Deus tirou José ali da opressão, né? Dos seus irmãos. Tirou ali José da prisão, né, criança? E trouxe ali para estar diante do rei Faraó, o maior daquele povo, né? E fez o servo de Deus ali, né? Como escolhido. E mandou colocar, olha, um colar nele. E cadê o anel? E o anel de Faraó foi tirado e colocado aqui, né? Em José. E a partir desse momento, José, tu serás governador do Egito. Você vai governar sobre tudo e todos. Só eu serei maior que tu. E aí o Senhor mostrou a sua bondade, a sua fidelidade para José. E aí, criança, tudo se cumpriu. Tudo o que José falou através do Espírito Santo de Deus para Faraó se concretizou. Veio os 7 anos de bonança, de alegria, de muita fartura. Criança, foi tanta fartura que José não tinha mais aonde colocar. O celeiro era cheio, era farto de trigo, de arroz, de feijão, de tudo, crianças. E Deus deu sabedoria e inteligência para José. E José fez conforme toda a boa mão do Senhor, porque a mão do Senhor prosperava na vida de José. Glória a Jesus. E aí, criança, se passaram os 7 anos, né, José? Mas aí chegou os 7 anos de quê? De fome, de extrema pobreza. Olha, a Bíblia conta, crianças, que foi tão grave que todos ficaram sem os seus gados, sem as suas casas, sem as suas terras, sem o seu lugar. Tudo foi entregue para José, para o reinado de Faraó ali, pelo prato de comida. Para que as pessoas não viessem morrer de fome. E quem será, crianças, que apareceu nesse cenário depois de muito tempo com fome também, crianças? Os irmãos de José. Muito bem, José falou agora, glória a Deus. Os irmãos de José apareceram ali, mas será que conheceram José? Não reconheceram José, mas José não podia se revelar, né? José, né? Estava ali, né? Ele estava assim um pouco ressentido, sim, né? Triste, eu vou dizer assim, é usar essa palavra, um pouco triste com o que aconteceu. Mas a palavra do Senhor diz, criança, que José, ele conhecia tanto a Deus,
ele sabia tanto do amor de Deus, ele sentia tanto o amor de Deus, que José não tinha ódio dos irmãos dele, não tinha raiva dos irmãos dele. Mas José ali cozinhou um pouco. José ali fez algumas coisas com os irmãos dele, para que os irmãos dele sofressem um pouquinho. Não foi, José? Não ia dar assim comida de mão beijada não, né? Foi um pouco sacrificoso, até chegar ao ponto de José perguntar para os irmãos: vocês moram aonde? Como é o nome do pai de vocês? E eles falaram: Jacó. Nós moramos aqui perto. É Jacó o nome do pai de vocês? Vocês têm algum outro irmão? Aí um deles abriu a boca e disse: tenho. Nós temos um irmão menor. Aí, meu Deus, a palavra do Senhor diz que houve um estremecimento, o coração ali de José sentiu, né? Porque era irmão dele de sangue ali, né? O irmão mais novo, porque até então, quem era o mais novo? José. E aí José ficou sabendo naquela conversa que tinha outro irmão. Como é que ele se chama? Benjamim. Aí a palavra do Senhor diz que José se afastou, criança, e chorou ali, né? E aí ele fez um outro plano. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês ir, mas vai ficar um aqui comigo preso, até eu ver se verdadeiramente vocês estão falando a verdade. Eu quero que venha aqui esse irmão mais novo. Aí o Sérgio: não, José não pode, porque o nosso pai já está velho, já está quase partindo. Se ele ficar, se esse nosso irmão, o menor, ele vai morrer porque o outro irmão, nós tínhamos um outro irmão muito querido, e aí as besta fera comeu ele, e nosso pai ficou sem esse filho, ficou desfilhado, perdeu esse filho que ele tanto amava. Aí José não abriu mão, criança. José foi firme. E aí o que aconteceu? A solução é eles voltarem para a família. Voltou, quando chegou lá, contou tudo para o pai. Aí o pai, né, ficou sem opção, pegou, mandou trazer, leva. Aí um disse: papai, a minha vida é pela dele, eu vou levar o nosso irmão Benjamim e vou apresentar para José, que é o governador do Egito, mas eu vou trazer ele de volta, eu lhe prometo. E assim aconteceu, criança. A palavra do Senhor diz que houve um momento, esse momento lindo, maravilhoso, que quando José olhou para Benjamim, a palavra do Senhor diz que ele se afastou novamente, foi para o lugar e chorou tão alto, que todo o Egito ouviu o choro de José. E aí José não se conteve mais. José revelou para os irmãos quem ele era. Eu sou José, o irmão morto ali, né? Sumido, engolido, vendido. E ali eles não acreditaram, caíram todos de joelho perante José, o seu irmão. E aí José falou: não precisa, levanta, vocês são meus irmãos. E ali se abraçaram, né? Samuel, os irmãos se abraçaram com José. Houve ali aquela alegria, aquela felicidade. E aí José falou: eu quero que vocês agora vão até meu pai, nosso pai, e venha morar aqui comigo no Egito. Venha morar aqui na casa de Faraó, no palácio de Faraó, porque eu vou falar com Faraó. Glória a Deus, criança. E assim, né, a família do nosso querido José foi restaurada. E veio o pai. E o pai ficou muito feliz, muito alegre. E o pai, quando chegou, conheceu os netinhos, que eram os filhos de José. José tinha 2 filhos. Durante toda essa jornada, olha, crianças, eu vou dizer para vocês, que alegria, que contentamento de Deus. Quando a gente tem Deus na vida, criança, não há dúvida, Deus faz. Por isso, glória a Deus.
que Deus, Ele não suporta o pecado. Deus não suporta a soberba, o orgulho, a inveja. Tudo que é pecado. O que é pecado? Tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Mas tia Kézia, se eu pecar, peça perdão. Ajoelha no pé da tua cama. Jesus me perdoa. Quando vai dormir, né? Geralmente as crianças se ajoelham para orar quando vão dormir. É ou não é, mamãe, papai e vovó? Sim, crianças? Quando vai dormir, se ajoelha ali no pezinho da cama, né? Cruza o dedinho e vai orar, falar com o Papai do Céu. Então você peça perdão e peça para o Papai do Céu te ajudar, né? Por exemplo, na escola, né? Tem tantas crianças que não são crentes, estão do nosso lado e faz a gente pecar, tia Joelha, né? Faz a gente pecar, faz a gente falar, né? Falar coisas que não deve, mas aí, né? A gente pede perdão e pede para o Espírito Santo, que é o nosso amigo, companheiro de todas as horas, para nos ajudar a não falar mais aquilo, a não fazer mais aquilo, né? E assim a gente vai vencendo com Cristo. Sabe por quê? Cara feia não é coisa de cristão não, né? Não. O cristão, olha o coração do cristão, do crente, ó, todo tempo feliz, né mesmo, José? Todo tempo feliz. Quem tem Jesus na vida é feliz, porque sabe quem está com ele 24 horas, todos os momentos, todos os segundos. Quem é que está com a gente todos os momentos, crianças? Deus. Nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, nosso amigo, companheiro de todas as horas. E um dia, criança, nós vamos morar no céu. No céu, né? A palavra do Senhor diz que o céu foi preparado para nós, salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Por isso, criança, que nós fazemos esse culto. A tia Denise, com toda a equipe, o pastor desta igreja, né? Preparar esse culto para você saber a verdade. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ajudará, clareará tua mente, te trará a verdade. Você está sabendo aqui da verdade, criança. Então o céu é para mim e para você. Diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Porque lá é o meu lugar. Porque lá é o meu lugar. E para isso, eu preciso servir a Jesus com alegria. Glória a Deus. E se por acaso tiver alguma manchinha aí, né, alguma raivinha, alguma mágoa, Jesus tira, Jesus transforma, Jesus liberta, limpa, tira, sara, cura. Jesus opera com seu poder, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu sei que aqui nessa noite todos aqui servem ao Senhor, será? Todos aqui estão assim ligados com Jesus. Se Ele tocar a trombeta hoje, todo mundo que está aqui vai morar no céu. Glória a Deus. Tem alguém que está em dúvida? Eu não sei. Eu não sei se eu vou porque eu fiz isso, porque eu magoei fulano. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, crianças. Se tiver a oportunidade